nosso relógio vai correndo e a gente tem que falar desse possível last dance aí da Marta. Eu tive a oportunidade de conversar com ela em diversas oportunidades ali na Copa do Mundo Feminina e ela falava muito sobre a vontade de ser mãe, de se dedicar mais à sua filha. A Lu trouxe essa manchete, né, da entrevista dela, dizendo que, pelo menos em quesito seleção brasileira, se for, ela sempre gosta de falar, eu não tenho cadeira cativa, não tenho certeza de convocação, mas se tiver, né, presente nessa Olimpíada, é a última passagem dela em seleção brasileira. Lu, sua manchete de hoje. Eu vejo do nosso lado com uma certa tristeza, né? Porque é o fim de uma era, de uma das maiores histórias do nosso futebol. Vai ficar um vazio no nosso coração, né? Não ter mais a Marta lá, não ver mais a Marta, e não vai ter uma sucessora, não vai surgir uma nova Marta, não vai ter uma nova referência. Então é uma história que está se encerrando em campo, né? Vendo assim ao vivo, claro que a história será contada para sempre, a gente sempre vai ver, mas é um ciclo que vai se encerrando. Mas por outro lado, eu acho que ela deixou uma baita lição de que na vida alguns ciclos se encerram, a gente tem que aceitar isso e que novas páginas precisam ser escritas. Achei um gesto de muita nobreza, não que eu esperasse algo diferente de uma rainha, né? Uma rainha, ela é nobre, ainda mais a Marta, mas de compreender que talvez o ciclo esteja se encerrando, que ela não é mais a protagonista, que ela não tem o mesmo desempenho do que ela tinha antes, e passar esse bastão. Por outro lado, eu vi algo muito positivo também, que foi numa fala dela, vou até trazer aqui a frase que ela falou, que ela disse o seguinte: a gente tem uma equipe muito qualificada, com meninas muito talentosas, é um terreno muito fértil. Por isso eu me sinto muito confortável em dizer, olha, eu estou passando para vocês, vou passar o bastão e vocês continuem a levar este legado. Então, que bom que a gente tem um terreno fértil para que essa história continue. Quando a Marta chegou, o cenário era muito diferente, ela teve que desbravar, pavimentar, abrir tudo, né, fazer tudo. E quando ela deixa, muito por conta da história que ela construiu, olha o que a gente está falando aqui, sobre a estrutura do futebol feminino, sobre títulos, sobre investimento, patrocínio, sobre meninas que se tornaram estrelas. Então ela chega no futebol feminino e ela deixa outro futebol feminino. Então que bom que temos essa história para continuar e que a gente desfrute, que a gente possa vê-la em campo, vendo jogar não como titular, mas alguns minutos, que a gente possa aproveitar esta last dance. Eu acho que o que a gente tem para fazer nessas Olimpíadas é curtir mesmo um pouquinho mais de Marta. E só para não deixar de falar um ponto, ela disse, não estarei mais na seleção como atleta. Então isso me deu um certo otimismo. Talvez ela continue por lá numa outra função, de repente, não sei. Sei que não quero deixar de ter Marta no futebol e acho que não deixaremos. Ô Lu, a gente já fala disso com saudosismo, mas eu quero passar a bola para a Lindsay em relação a isso, porque a gente viu a Marta numa Copa do Mundo não sendo titular, estava se recuperando ali, às vezes ainda treinava de forma separada, a gente ficava de olho, será que a Marta vai treinar junto, vai treinar separado? E aí ela assume a titularidade no último jogo ali, que era um jogo de vida ou morte, meio para dizer, se der errado, pelo menos eu coloquei a Marta, pelo menos isso eu senti da Pia naquele momento. Como treinadora, que você vê esse momento, Marta, Cristiane, né, as veteranas, a convocação da Cristiane, né, a não convocação muito questionada, o que ainda dá para tirar? Ainda são jogadoras importantes em físico, técnico, dentro da seleção brasileira para uma Olimpíada de Paris? Eu acho que essa última convocação, eu tô de acordo com você, Yara, inclusive na época eu acho que eu vi no Joga Junto e falei a mesma coisa sobre a Pia, inclusive dela falar no começo que a Marta não seria titular e depois, simplesmente um dia antes do jogo mais importante, ela vai dar entrevista, leva a Marta e coloca a Marta de titular. Então a gente não pode falar quem vai ser ou quem não vai ser, a gente tá falando de Marta, simplesmente Marta, a gente não pode falar que ela não tem capacidade ou físico para ser titular. Eu acho que a Marta tinha que ter ali uma cadeira cativa, tinha que ser Marta e mais 10. E aí depois a gente pensava o que a gente poderia fazer para jogar junto à Marta. O Arthur, ele leva a Cris para esse último torneio e a Cris vai super bem no último jogo, né? Ela faz o gol do empate, a gente acaba ganhando do Japão, né? Foi Japão que a gente ganha, né? Então, assim, eu acho que a Cris foi muito bem nessa convocação. E a gente está falando aí de nomes que foram muito importantes a quase 2007. Estou ruim das contas, há 17 anos atrás. Nós estamos falando de atletas que foram muito importantes há 17 anos atrás. Mas, como eu falei, ainda nesse jogo, né, contra o Canadá, a Cris entra super bem.
Eu vejo que o Arthur, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele tem um plano de jogo dele, mas se ele fizer algum planejamento para que elas estejam dentro, né, desse plano de jogo dele, não vejo algo fora do normal. E se ele não levar também, entendo que também não é algo muito fora do normal, né? Porque falando em datas, né, o meu saudosismo, a minha admiração pela Marta é gigantesca. Mas no dia a dia a gente entender o contexto que ela está para que ela possa ser titular ou para que ela esteja apenas com o grupo. Assim, parece que eu estou em cima do muro, mas é o meu lado torcedora de gostar das duas, e aí entra o lado treinadora de entender qual é o plano de jogo para ele dele com elas. Então, assim, independente se levar ou não levar, não vejo algo muito fora do normal, levar ou fora do normal não levar nenhuma das duas. Aí vai mesmo de como ele planeja, e o Arthur é uma pessoa que é um treinador muito inteligente que consegue adaptar bem as atletas dele, né? Então eu acho que tem coisa boa aí que ele deve estar fazendo. E são menos vagas, Se né, Deus Lindsay, para as quiser. Olimpíadas? São 18 vagas. Então isso 18. torna a missão Duas mais difícil goleiras. também. A gente Perdão, colocou aqui isso. no UOL, Marta deve se aposentar da seleção após a Olimpíada de Paris. 85% disse ó, sim, 15% não. E pelo que eu acompanhei, pelo menos aqui no futebol de São Paulo, da Cristiane, eu não acredito que a Cris foi tão bem no São Paulo, estava no momento ali de maternidade, mas o que fez no Santos de entrega, não tinha mais o que fazer para credenciar. Né? Eu lembro do que conversar com a Cris, ela falava, eu não sei mais o que fazer. Né? Tava sempre fazendo gol, sempre treinando, forma física. Então, acho que assim, foi um pouco injustiçada, né? Pelo menos assim, na minha opinião. Então agora a gente vai ter que ver, porque para mim, para a seleção, é momento. Então, quem estiver no melhor momento, se Deus quiser, o Arthur vai olhar com todo o carinho. Ju, te agradecer aqui por mais um Joga Junto, considerações finais e um beijinho para você já. É isso, eu só quero pontuar rapidamente sobre esse Last Dance da Marta. O que a Lindsay falou sobre uma cadeira cativa é muito pertinente, porque a cadeira cativa da Marta, e ela já deixou no ar, ela pode sim trabalhar dentro da seleção brasileira, a gente torce para isso. Né? Então a Marta sempre vai ser a Marta. Ela é uma dessas remanescentes jogadoras, né? Nesses últimos anos, o maior símbolo do futebol feminino. Vai ser muito triste esse Last Dance, mas que seja, enfim, com o título das Olimpíadas. Eu quero agradecer a Lindsay por ter aceitado o nosso convite, Yara, minha parceira, a Lu, e a todos vocês que ficaram com a gente aqui no Joga Juntos de hoje. Lu, essa manchete aí foi boa, já tá com saudades. Muito obrigada. Obrigada, mais um Joga Junto, mandar um grande beijo para vocês todos e todas, e para a Lindsay especialmente por estar aqui mais uma vez com a gente, e o trabalho brilhante que ela fez e faz e continua fazendo e continuará fazendo no futebol feminino. Lindsay, dizer que a gente tenha mais mulheres campeãs e vencedoras na beira do gramado, como você, fazendo história com título na Libertadores, todo o caminho de Ferroviária, né, passando altos e baixos ali no Atlético Mineiro, agora com essa nova estrutura do Bahia, que você possa ainda desempenhar um trabalho melhor, te agradecer por estar aqui com a gente, na seleção brasileira, na base, né, que a gente sabe que é a base do nosso futuro. Se a gente trabalhar com carinho ali, daqui a alguns anos, quem sabe a gente não consegue ter outras jogadoras que possam ter essa cadeira cativa e fazer uma história no futebol brasileiro